Eu peço graça a Deus para me iluminar no que dizer, no intuito de abrir a sua mente para o que está acontecendo no mundo todo. Mas nós vamos focalizar em especial o que está acontecendo no Brasil. A ANAJURE, que é a sigla de uma entidade chamada Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, na sua maioria tradicionais, eles formam essa entidade que está entrando no STF contra decretos estaduais e municipais que estão impedindo as igrejas de fazerem culto até online. Só para você ter uma ideia de como as coisas estão, a perseguição religiosa está se definindo no Brasil, recrudescendo, aumentando e não está aliviando. Pelo contrário, está prometendo ser até mais dura. Então, os juristas da ANAJURE não representam a ponta do setor neopentecostal, mais agressivo, com vontade de fazer reuniões. Eles representam, na sua maioria, igrejas evangélicas tradicionais que querem apenas a liberdade de fazer cultos, mesmo com restrições, mas continuar fazendo cultos. Ou seja, eles não são como o pastor Silas Malafaia, totalmente diferentes. Esses membros da ANAJURE são juristas que estudam as leis, que conhecem bem a Constituição. Eles estão querendo defender o preceito mais básico constitucional, que é a liberdade de religião, que está ameaçado e em alguns lugares eles comprovam totalmente tolhido. Isto no Brasil. Alguém diz que estamos na reabertura, que estamos vendo facilitação. Vamos procurar entender essa situação. Existem decretos que estão em alguns municípios que estão proibindo os pastores de fazerem até transmissões ao vivo de cultos pela internet. Isso é perseguição direta. Não tem nada a ver com isolamento, com ajuntamento, é perseguição religiosa mesmo. Essa entidade diz que muitos fiéis têm ido aos templos para buscar assistência social e apoio espiritual na pandemia, porque há essa necessidade. Mesmo assim, relatam que fiscais têm proibido até mesmo reuniões de grupos de orações dentro das residências. Estão invadindo as residências, querendo proibir reuniões de oração até mesmo dentro das residências. Este abuso de autoridade tem sido cometido no Brasil com a complacência e a conivência das autoridades e dos tribunais superiores. Por isso, a ANAJURE está indo ao STF para pedir que se pronuncie a esse respeito. Este pedido se baseia em normas baixadas em cidades como João Molevade, em Minas, Macapá, no Amapá, Serrinha, na Bahia, Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. Quem é dessas cidades pode conferir. Bebedouro, em São Paulo, e também Cajamar, em São Paulo. Nessas cidades, os prefeitos suspenderam qualquer tipo de atividade religiosa nas igrejas, mesmo sem aglomerações. A maioria dos estados tem permitido o retorno gradual dos templos, determinando que as igrejas não ultrapassem mais do que 30% de ocupação e adotem o uso de máscaras, álcool em gel, distância de 1,5 metro, às vezes mais. E então esses municípios ou esses estados estão permitindo
um retorno gradual das atividades religiosas sob restrição. Guarde sempre isso. No entanto, a ANAJURE monitorou uma série de violações à liberdade religiosa, apresentando determinações desproporcionais. Eles dizem, entre aspas, embora alguns estados estejam flexibilizando, há municípios que não seguiram essa tendência, pois reabriram setores diversos do comércio e sequer trataram da situação das igrejas. Segundo a entidade, os fiéis têm ido aos templos para buscar assistência social e apoio espiritual durante a pandemia desse vírus. Mesmo assim, existem relatos de fiscais que têm proibido até mesmo reuniões de grupos de orações dentro de residências. A pergunta que a gente faz é: com autoridade de quê? De quem? Pois é, esse é exatamente o problema. Fiscais estão ultrapassando totalmente seus limites, até usando de violência para proibir as atividades religiosas em muitos lugares no Brasil. Municípios têm vedado sem ressalvas o exercício de qualquer atividade religiosa e funcionamento dos templos religiosos, o que tem reverberado até mesmo sobre as transmissões virtuais executadas por um grupo pequeno de ministros. Ou seja, transmitindo culto pela internet, estão querendo proibir até isso. É claro que a gente sabe a origem. Quem é cristão entende o porquê disto. Mas esta ação agora está no STF com o relator ministro Celso de Mello. É interessante como os ministros não têm prazo para dar o veredito deles. O ministro Celso de Mello, todos os ministros do STF, nenhum deles é simpático ao Evangelho, e ele também. Mas ele poderia, por uma opção de direito, uma questão de equilíbrio, julgar logo isto. Mas ele pode simplesmente engavetar isso, deixar o tempo passar e a situação vai continuar. Então, a ANAJURE diz, dessa maneira, lamentavelmente, parece, será que só parece, existir um preconceito e negligência com o segmento religioso. Pelo fato de grande parte dos planos de retomada falarem em economia, mas não em religião, como se esse não fosse o primeiro direito humano fundamental, diz a ANAJURE. Então, só para você ter uma ideia, dentre os estados que permanecem com atividades suspensas, estão Acre e Piauí, até essa semana, Sergipe também. O Acre, Piauí, Sergipe, todos esses estados são administrados por governadores esquerdistas, socialistas. Só para você ter uma ideia. No Piauí, eles extrapolaram. O governador fez um decreto que os órgãos de segurança podem entrar em qualquer casa, usar de violência e até botar para fora os moradores da casa. E se isso implicar em questões, segundo eles entendem, de segurança de saúde. Ou seja, um governo socialista, anti-evangélico, está determinado a perseguir bastante os evangélicos. Mesma coisa no Acre, em Sergipe. Agora, no Amapá, vai até 30 de junho. Em Roraima, a suspensão tem prazo indeterminado. Alguns estados com governadores esquerdistas, socialistas, estão aproveitando para perseguir direto os evangélicos e proibir qualquer atividade evangélica. Isso é interessante a gente observar. Agora, em estados como São Paulo, houve recomendações. Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul
não apresentam restrições específicas, recomendando apenas medidas de cautela gerais para a população. E a Bahia continua permitindo atividades até 50 pessoas, com expectativa de novo decreto sobre o tema. Interessante, vamos considerar a Bahia permitindo reuniões até 50 pessoas, desde que também o salão e o templo tenha espaço para que essas pessoas fiquem espalhadas. E, claro, todos têm que usar máscaras durante o culto, ter álcool gel, etc, etc, e outras medidas que virão ainda. O denominador comum disso tudo é perseguição aos evangélicos. Os evangélicos foram alvo de muitos agrados de governantes por causa do voto nas eleições. Eles representaram 20%, 25% da população, 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil, mas segundo a última pesquisa feita pela Datafolha, é um pouco suspeito, mas enfim, a Datafolha fez um levantamento de que havia 31% de evangélicos entre a população brasileira. Como já tem algum tempo, isso poderia, hoje, eu acredito que não, mas poderia vir até 33%. Vamos considerar isso, aproximadamente 1/3 da população é constituído de evangélicos ou simpatizantes do evangelho. 1/3 é um peso tremendo. Mas vamos considerar os outros 2/3. O nosso adversário conhece muito bem o povo e ele quer unir os outros 2/3 contra o nosso terço. Os evangélicos representam um potencial tremendo, a 1/3 parte, digamos, da população. Mas o inimigo quer unir as outras 2/3 partes para perseguir essa 1/3 parte. E isto, de certa forma, é um trabalho da pandemia, ou seja, da manipulação política da pandemia. Unir os segmentos antirreligiosos. Como eles fazem isto? Com muitas notícias, você conhece a grande mídia, notícia de crítica aos ajuntamentos, atribuindo às igrejas, aos ajuntamentos religiosos, ou multiplicar os casos da doença Covid. Eles estão atribuindo essas ações rebeldes aos líderes evangélicos, isso no intuito de indispor o restante da população contra os evangélicos. E o interessante é que estão conseguindo. Eles estão influenciando parlamentares a fazerem leis dificultando o funcionamento das igrejas. E nós não devemos ter ilusão nenhuma. As restrições de agora não vão diminuir, só vão aumentar. Imagine você uma igreja que reunia 2.000 pessoas. Na Bahia, só há permissão para 50 pessoas. Como é que eles vão reunir 2.000 pessoas que reuniam antes? Pois é, as igrejas massificadas receberam uma pá de cal. Todas as igrejas que concentraram seus membros estão agora a ver navios. Na nossa comunidade, a ordem sempre foi, desde o início, espalhar, nunca fazer grandes ajuntamentos, sempre espalhar, de forma que a maioria de nossas reuniões tem menos de 50 pessoas. Mas nós queremos ter muitas reuniões e muitos grupos, espalhar o evangelho com grupos pequenos, que foi a intenção original de Jesus no início. Mas como os evangélicos trabalharam contra Jesus, ao contrário do que Jesus fez, contra o que ele mandou fazer, concentraram muita gente em multidões nas igrejas. Hoje, o inimigo, apenas com a manipulação da pandemia, jogou isso tudo por terra. Eu vou perguntar, com restrições desse tipo, no máximo 30% das pessoas, apavorando as pessoas, todos tendo que usar máscara no culto. Olha, a máscara é um estorvo,
a gente não canta direito, não fala direito. Ela, dependendo do elástico, dá dor de cabeça, respirando o ar poluído, o ar carbônico, a gente tem a saúde deteriorada. Olha, participar de um culto com máscara já é tolher bastante da nossa liberdade espiritual. A fiscalização, os próprios crentes vão ter que fiscalizar, porque a punição vem sobre a igreja. Vão ser obrigados a ficar lavando a mão com álcool, vai ter álcool e tem que manter distância, mas é da mesma família, minha mulher e eu. Não, tem que manter distância. E por aí vai. Restrições, perseguições, fiscalizações sobre as igrejas, fora o apavoramento dos próprios crentes. Inclusive, existem muitos crentes de quarentena que estão criticando os outros que se reúnem. Divisão no meio do povo de Deus. E o diabo rindo à toa, esfregando as mãos. Oba, é isso que eu quero. Deputados, parlamentares, vereadores estão se mobilizando para fazer leis dificultando o funcionamento das igrejas. Eles querem dizer que vão permitir, desde que seja com pouca gente, não passe de um determinado número, que as pessoas estejam lá separadas umas das outras, usando máscaras, dificultando o culto. Você acha que isso vai passar? Não, vai aumentar. A perseguição aos evangélicos no Brasil vai aumentar. Mas e aquelas igrejas que estarão furando essas determinações? Bem, o ódio vai ser instilado através da grande mídia, instigando os outros 2/3 da população a odiarem os evangélicos porque não estão colaborando com a saúde. Os evangélicos estão indo contra as orientações. Está entendendo a situação? Pois é o mundo em que nós vivemos. Os juristas, bem conservadores, em geral de igrejas tradicionais, até eles estão se apavorando com a situação.